Olá pessoal, tá tudo bem aí? Mais um vídeo aqui para a gente comentar com vocês sobre aquela nossa briga, vamos dizer assim, né? O nosso descontentamento com o que a gente continua vendo sobre a panaceia que virou orgonite no mercado. Não só orgonite, né? Terapeuta também, né? A coisa está ficando meio complicada. Então nós vamos tentar colocar para vocês aí a nossa visão do que está acontecendo no mercado, né? Que já é bem antiga, né? Infelizmente ainda tem gente que prefere o lado que não seja o lado legal da coisa, de fazer um dispositivo que realmente possa ajudar as pessoas e que eles preferem apenas faturar, inventando história, contando mentiras, inventando funções dos orgonites que não existem, né? Tudo isso apenas para faturar, né? Para ter faturamento do vil metal. Então nós vamos falar com vocês tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta! Então, se você está chegando aqui agora, aqui eu sou o Luiz Garcia, com a minha esposa Arlete Garcia, nós fundamos esse canalzinho aqui que só fala sobre orgonites. São esses maravilhosos dispositivos que podem colaborar muito a melhorar a nossa saúde, a saúde dos ambientes, ok? A gente já pede para você, ó, mete o dedão lá, dá aquele like da hora para a gente, compartilha, comente aqui embaixo, né? Isso ajuda bastante. Nós estamos tentando ter alguma relevância, né? Nosso canal é muito pequenininho, pedimos a colaboração de vocês. Sigam a gente aqui, por favor, compartilhem, né? Se inscrevam no nosso canal, ajuda muito. Se vocês pegarem nossos vídeos lá de 4, 5, 6 anos atrás, vocês vão perceber que vários vídeos nós falamos sobre as mesmas coisas. Um orgonite, para ser construído, ele tem digamos assim, uma receita de bolo, ok? Um orgonite ele é composto com a mesma quantidade de resina, metais, tem que ter uma quantidade de cristal de quartzo piezoelétrico proporcional à massa do orgonite e uma espiral metálica. A gente usa normalmente cobre, porque é o segundo elemento mais condutivo da natureza, ele dá um efeito bacana e tem um custo razoável. Então esse cara aqui é um orgonite. Na verdade, isso é uma antena, porque ele manipula frequências. Então toda a energia toda a frequência que a energia carrega é capturada pelo campo vibracional. Nós já conversamos com isso sobre vocês, tem um card em algum lugar por aqui, sobre o campo vibracional dos que é a área de abrangência. Ele captura, os metais começam a fazer a primeira transformação, a energia não pode ficar retida aqui dentro. Como esses camaradas aqui são cristais de quartzo piezoelétrico, eles estão conduzindo corrente elétrica, a energia sai, ela é modulada novamente, agora carregando para o ambiente as frequências que são salubres para nós. Lembrando sempre que os orgonites modulam entre 4 e 10 Hz, ok? Independentemente da frequência do ambiente. Ponto colocado isso é um orgonite. Tá? Por exemplo, vocês estão vendo essa pirâmide aqui. Por que a maioria dos orgonites que nós vemos por aí não são reais, não são verdadeiros? Vocês pegam uma pirâmide desse tamanho, às vezes vão ver só uma pequena camada aqui embaixo, colorida. Pensem bem, isso aqui tem 7,2 quilos. Eu tenho que ter no mínimo 3,6 quilos de resina e 3,6 quilos de metal. Eu tenho que me virar para botar o cristal aqui dentro. Entendeu? Os cristais, certo? Então, o metal está aqui, o cristal está aqui, meio a meio. O que acontece é que os cristais, se você trabalha com resina poliéster como nós, os metais também
agem como catalisadores. Então, eles começam a mudar a dinâmica da catálise da resina. Acontecem coisas estranhas. Você pode ter uma rachadura, você pode ter uma ondulação, você pode ter um lado vai catalisar antes do outro, você vai ter uma modificação interna, né? E as pessoas não querem fazer isso porque realmente aí você tem um pouco mais de trabalho para fazer o acabamento, você tem que fazer algumas correções às vezes, na verdade, e eles não querem fazer isso. Então, eles preferem fazer a coisa errada apenas para ficar bonitinha, lisinha, perfeita, mas na verdade eles não estão te entregando orgonite. Eles estão te entregando um troço de resina, né? Às vezes muito bonitos, trabalhos muito bonitos, uma bijuteria ou um enfeite que não tem a função para a qual ele foi desenvolvido. E eu já coloquei também, já fiz um vídeo também, ou vários vídeos, sobre os orgonites que não são corretamente balanceados. As proporções que tem nos orgonites nós chamamos de balanceamento. Eu tenho que ter um balanceamento, porque quando foi cunhado o primeiro orgonite lá em 1999 pelo Don Croft, a atual tecnologia orgonite, todo o trabalho foi feito e mantido em cima desse balanço que existe entre resina e metais. Eles fizeram vários estudos depois disso com proporções diferentes e nunca deu certo. Então a proporção correta continua sendo essa. Então, antes de 1999, o Carl Wells, lá pelos anos 80, já começava a desenvolver os orgonites, então já tinha uma história, já tinha um estudo sobre como funcionariam os orgonites. Mas as pessoas que querem só faturar, modinha, né, assim como virou moda hoje ser terapeuta, né, você vai em feiras e você tem um terapeuta de reiki que não conhece um pêndulo. Aí a coisa assim, cara, e aí dá aquele barulhão todo quando eu ouço isso, os butiá cai tudo do bolso, porque, cara, são coisas incríveis. É a mesma coisa com os outros orgonites. E eu não consigo entender como uma pessoa consegue fazer um produto que sai da casa, da oficina dela, que vai mandar para sua casa, alguma coisa que não funciona, que ele esteja mentindo para você sobre a real função daquele troço. Aquilo pode ser qualquer coisa, menos um orgonite. É fácil fazer um orgonite? Relativamente fácil. É difícil fazer direito. Isso eu digo para vocês. Porque o fácil de fazer hoje é essas porcarias que eles fazem, essas imitações baratas que eles não poderiam chamar de orgonite, né? Inclusive tem muito cancan aí que tem altas mídias, altos programas e tal, mas que fazem só porcaria, mentem pra caramba, né? Entregam uma porcaria para as pessoas. Aí muitas vezes nós estamos em eventos externos, em feiras, né? E algumas outras participações em feiras internas, aí de shoppings e tal. O pessoal vem apresentar para a gente pingentes e tal, a gente tem que dizer, olha, felizmente isso aí não é orgonite, filho. Isso, a pessoa que vendeu para você estava mentindo. E aí? Orgonite, quando não é bem balanceado, ele pode fazer exatamente o oposto do que ele está fazendo. É como eu acho que em algum desses vídeos por aí, a Arlete andou falando para vocês sobre a necessidade de lavar os cristais, né? Água corrente e sol. Se não fizer isso, ele vai acumulando energia, estoura e toda a porcaria vem para fora. Quando você faz um orgonite que não é de verdade, acontece a mesma coisa, você satura de energia lá dentro. Inclusive a maioria dos cristais que a gente vê nesses orgonites nem são piezoelétricos. Tem essa ainda. Nós temos alguns cristais que não são piezoelétricos nos nossos orgonites, mas apenas para enfeitar. Como está cheio de cristal piezoelétrico lá dentro, aqueles poucos cristais ali não vão fazer muita diferença, porque o orgonite em si vai mantê-los limpos. Assim como se tu tens uma coleção de cristais, gosta de cristal, nós também gostamos, é tudo de bom, coloque orgonites no meio desses seus orgonites verdadeiros, tá? No meio desses seus cristais, eles vão estar sempre limpos. A única coisa que você tem que fazer é tirar o pó. Então, com relação àquelas pessoas que fazem porcaria, vocês têm que ficar muito espertos. Nós já explicamos várias vezes. Os orgonites têm um peso, né, que você tem que considerar. E fique também muito esperto quando tem muito cristal e pouco metal. Não é orgonite de verdade. Entendeu? O cristal tem um peso específico muito alto, então ele engana com relação à massa final do orgonite, né? Então, só para vocês terem uma ideia,
esse nosso cone, isso aqui é o GBL, é o nosso cone grande, isso aqui foi o primeiro cone que nós fizemos a pilha, funciona até hoje. Então esse cara aqui tem 2,2 kg, mas como vocês podem ver, isso tudo aqui é metal. Tá vendo? Eu tenho uma pequena parte transparente. Eu tenho que me virar aqui em colocar os cristais e deixar a coisa bonita. Logicamente, está cheio de cristal dentro, junto com os metais. A Arlete coloca cristal moído, cristal em pequenos pedaços, porque quanto mais cristal eu tenho, quanto menor o cristal, maior a superfície de contato. Isso tudo é a preocupação que nós temos em produzir alguma coisa, produzir um orgonite de qualidade, que ele realmente esteja... que nós aplicamos a perfeita e correta tecnologia orgonite, para que você aí na sua casa receba o que tem de melhor. Os nossos orgonites são ultradensos, como eu já expliquei em outros vídeos. Então isso faz toda a diferença. Os nossos orgonites são muito rápidos. Então eles processam tudo de maneira muito mais rápida, protegendo você muito mais. Deixa os ambientes cada vez mais limpos. Então, quando tu for comprar um orgonite por aí, fica esperto. Entendeu? Pegue na mão, olhe, pegue um orgonite na mão, ele não pode ser muito leve. Então você veja a parte transparente em relação à parte que está fechada aqui com pigmentos. Se tem cristal demais e tem partes com corantes de menos, você tem que ficar alerta, porque pode ser que não seja um orgonite verdadeiro. Continuamos indignados com isso, porque essas pessoas atrapalham o trabalho dos artesãos, dos verdadeiros artesãos de orgonites. E tem muitos bons artesãos de orgonites pelo Brasil, eu conheço um monte deles. Todos eles ficam indignados como eu, entendeu? Mas a maioria deles preferem não falar nada. Eu venho sempre aqui botar a cara a tapa e mostrar para vocês que tem muito picareta vendendo porcaria e dizendo para vocês que é orgonite. Então fiquem espertos, aproveitem o máximo seus orgonites verdadeiros. Os nossos aqui vocês sabem que são todos perfeitamente balanceados, porque na nossa moralidade é complicado a gente não entregar para vocês aquilo que a gente está vendendo. Eu entrego, sem falsa modéstia, um dos melhores orgonites que tem no mercado. Eu e a Arlete aqui caprichamos bastante, fazemos com muito carinho, com muita atenção, porque o nosso objetivo é entregar para vocês o que a gente pode fazer de melhor para melhorar a sua saúde, curar os ambientes e manter todas as pessoas saudáveis. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like ali, agradeço pela paciência de ter ficado comigo até agora. Compartilha, manda uma mensagem para a gente, nosso WhatsApp está aí. Se vocês têm outras dúvidas, questionamentos, ideias para pautas, para novos assuntos, nós somos todos ouvidos aqui. Agradecemos a todos vocês pela boa vontade. Fiquem com Deus. Namastê.